Fala, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo para responder uma pergunta muito bem feita que foi pra gente, que a gente se olhou e falou, merece um vídeo no YouTube isso daí. Com certeza. Por que a gente, com a cidadania europeia na mão, insiste em ficar na Austrália? Vocês querem saber a resposta? Fica aí. Antes de responder essa pergunta, eu vou pausar aqui para você dar o like, para você se inscrever e ativar o sininho. E também seguir a gente lá no Instagram, @ocasalnagringa é o nosso Instagram. Segue lá porque a gente posta todos os dias. Se você quer acompanhar mais de perto a nossa vida aqui, a nossa história e tudo que está acontecendo com a gente, no Instagram é o canal e aqui também para você complementar as informações. Então se inscreve, dá o joinha, ativa o sininho e segue a gente no Instagram. E por falar em Instagram, essa pergunta chegou pra gente lá do Instagram. E eu achei tão interessante que a gente batendo um papo, a gente falou, não, eu não vou poder responder essa pergunta no Instagram, a gente tem que sentar junto e fazer um vídeo sobre isso. Por que a gente, já com a cidadania europeia nas mãos, por que a gente ainda insiste em querer ficar na Austrália? Por que a gente ainda paga para poder ficar aqui? Então a gente tirou várias conclusões desses pensamentos e a gente vai compartilhar agora com vocês. Sendo bem honesto para vocês, a gente balançou quando a cidadania europeia saiu, porque de fato, se a gente mudar para a Europa, acaba todo esse drama de visto, porque lá a gente vai poder viver como cidadãos, como cidadãos e obviamente como cidadão você não se preocupa com visto, você tem todos os direitos que o país oferece e seria muito mais fácil e muito mais econômico, porque sim, a gente gasta rios e rios de dinheiro para ficar aqui na Austrália, não é barato, então a gente trabalha, gasta. E isso vai consumindo a gente, porque não é só dinheiro, é também tempo, é esforço, é um negócio, é uma ansiedade que a gente fica pensando que não é nada certo, então tudo pode mudar, pode acontecer, como pode não acontecer, e mesmo assim a gente insiste em ficar aqui. Então a gente balançou, a gente pensou, isso pode ser resolvido. Como? É só a gente mudar para a Europa que isso acaba. E por que a gente não fez isso? Por quê? Por quê? Pra começar, muitos de vocês não sabem, mas a nossa cidadania portuguesa, ela veio do meu avô. Então eu entrei com esse processo de cidadania portuguesa lá atrás, um pouco antes da gente vir pra Austrália. Mais ou menos no ano de 2018, acho que foi 2018, a minha cidadania, ela foi aprovada. Eu peguei o tão sonhado passaporte português, vermelhinho, aquela coisa linda. Segundo a Dani, é o passaporte do mundo. É o passaporte do mundo para você ser cidadão do mundo. Eu diria que é o passaporte da alegria, porque se você tem uma cidadania europeia, você pode morar em qualquer país da União Europeia. Então, recentemente a Inglaterra saiu da União Europeia, mas a gente ainda tem muitas opções. A gente pode morar em Portugal, na Itália, na Irlanda, na Alemanha, na Grécia. Ixi, é muito país. Na Espanha, gente, é muito país. Então, a gente pode dizer que abre as portas pro mundo, né, pra gente. E aí, logo depois que saiu a minha, eu entrei com um pedido da cidadania dele, porque nós somos casados há mais de 5 anos. E nesse ano de 2020, a cidadania dele foi concedida e foi aí que começaram as dúvidas. E foi aí que a gente falou, meu Deus, e agora, né? Por que a gente já não desiste de tudo e já não vai correndo pra Europa? Pois é, vamos começar primeiro sem considerar o coronavírus, porque ninguém esperava pelo coronavírus. E mesmo antes do corona, a gente ainda tinha a Austrália como plano A, mesmo se a cidadania saísse, se a cidadania europeia saísse. Então, vamos considerar primeiro antes do corona e depois plus o corona, que isso também tem um peso. A gente veio para a Austrália para fazer um intercâmbio de 6 meses e ter um mês de férias, então a gente ficaria aqui 7 meses. Chegando aqui, a gente foi direto para Noosa, que quem não sabe é uma cidadezinha pequenininha em Sunshine Coast, que é bem turística e é totalmente praiana, um estilo de vida totalmente diferente daquele que a gente vivia em Campinas, em São Paulo, que era onde a gente estava morando antes de vir para a Austrália. E isso foi um choque pra gente, um choque de tudo, um choque de realidade, um choque de qualidade de vida, um choque de segurança, um choque de tudo. Então, quando a gente chegou lá, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, que paraíso
de se viver. Que lugar maravilhoso é esse que a gente veio parar, e realmente e tudo que a gente viveu lá, a gente viveu intensamente e foi incrível. Tanto que ali já nesses 6 meses a gente pensou, tá, 6 meses não é o suficiente, vamos ficar mais um pouco. Vamos ficar mais um pouco, e foi o que a gente fez. A gente renovou o nosso visto, e aí o Lucas, ele ingressou num plano a longo prazo, gente já pensando na imigração, porque ele começou a fazer o curso de chefe de cozinha, porque era uma área que estava em demanda e ele já trabalhava com isso. Então a gente meio que deixou a Europa, que teoricamente seria o nosso destino depois da Austrália, a gente deixou um pouquinho de lado, mesmo porque naquela altura a minha cidadania ainda não tinha saído. Então a gente falou, bom, vamos ficar por aqui. Então a gente renovou o visto por mais 3 anos e a gente viveu aquela vida que vocês sabem muito bem. Vocês que acompanham a gente desde o começo sabem que a gente se transformou, que foi a melhor coisa que a gente fez na vida, e a gente passou a amar a Austrália ainda mais. Dali em diante a gente foi se apaixonando ainda mais pela Austrália, pelo estilo de vida, e a gente foi pensando, cara, seria muito legal a gente fazer uma viagem pelo mundo, que é o que a gente sempre quis fazer, viajar a Europa inteira como cidadão, conhecer vários lugares, escolher onde a gente vai morar, seria maravilhoso. Mas seria muito, extremamente bom se a gente tivesse uma base, se a gente pudesse voltar aqui para a Austrália sempre que a gente quisesse. A partir daquele momento a gente decidiu então investir na imigração aqui da Austrália para a gente ter a segurança de poder voltar a morar aqui caso a gente quisesse, porque uma vez que a gente saísse daqui sem ter a residência permanente, seria muito difícil, mas muito difícil a gente conseguir voltar a morar aqui na Austrália e começar todo um processo tudo de novo, seria muito cansativo. Então a gente fechou com esse plano, tipo, vamos conseguir a residência australiana primeiro e depois a gente muda pra Europa. E aí a gente seguiu esse plano, mudamos pra Adelaide, o Lucas finalizou o curso dele, ele entrou no processo dos Skills Assessment, que a gente já falou com vocês na live que a gente fez na semana passada. E aí veio o corona, gente. O corona veio e deu um turbilhão na imigração. A imigração meio que parou. A gente já fez vários vídeos explicando pra vocês o que aconteceu, quais são as perspectivas. Tudo que rolou depois do corona a gente já explicou pra vocês aqui no canal. Nesse mesmo momento saiu a cidadania do Lucas. E aí a gente olhou um pra cara do outro e a gente falou, a gente tá lutando pra ficar aqui na Austrália, a gente tá gastando um dinheirão pra fazer esse processo e a nossa residência, ela acabou ficando mais distante do que a gente esperava lá no começo, porque as regras foram mudando ao longo dos anos. E aí a gente se olhou e falou, eu acho que se a gente tentasse uma vida na Europa, a gente já estaria estabilizado, né? A gente já chegaria lá com todos os direitos, a gente pararia de gastar essa grana toda. Será que não é válida essa opção? Pois é, consideramos, mas aí a gente parou, analisou direito o cenário e pensou, não, cara, a Austrália ainda é o nosso plano A e vai continuar sendo até que as nossas opções se esgotem por um motivo, na verdade não, por vários motivos. O primeiro deles é que a Europa sempre veio em altos e baixos economicamente falando, e a Austrália sempre se manteve muito estável e de uma forma muito positiva, né? A economia aqui da Austrália é muito forte. E o coronavírus veio para mostrar o quão política e economicamente a Austrália é boa, e é muito boa. Pode não ser perfeito, pode ter seus defeitos, mas mostrou que é um país forte, tanto politicamente quanto economicamente. Então, pensando friamente, né, sem pensar com o coração, porque o nosso coração já é australiano, a gente começou a analisar esses dados. E o resultado do corona aqui na Austrália mostrou isso pra gente muito bem, né? A Austrália foi um dos melhores países a lidar com a história do coronavírus e economicamente a gente foi afetado, mas de uma forma que, cara, foi né? Exatamente. A gente nem sentiu, assim, claro que sente, mas perto dos outros países do mundo e muitos países da Europa, inclusive, tanto falando de corona quanto falando de economia, cara, a Austrália se manteve 1000 vezes melhor, mas assim, 1000 vezes melhor. Então esse foi um motivo muito forte com que a gente pensou, cara, a gente tem que insistir em ficar aqui, porque a Austrália é sim um país que vale muito a pena. E também
a qualidade de vida, né? O lifestyle que a gente tem. Era aí que eu ia chegar. Porque a gente tem um estilo de vida que a gente gosta muito. E esse estilo de vida que a gente se apaixonou lá atrás, em 2016, quando a gente chegou, ele continua, mesmo a gente mudando de cidade, mesmo a gente morando em outro lugar, né? É esse equilíbrio entre a vida social e o trabalho. É o fato de você ter um salário bom, porque aqui na Austrália, apesar do custo de vida ser mais alto do que na Europa, a gente tem que citar isso, o salário, ele ainda é mais alto, é um dos salários mais altos do mundo. Então, assim, você trabalhando com qualquer coisa hoje aqui, você sobrevive, você vive bem, você tem uma vida digna, você tem um poder de compra muito bom. Então, isso mexeu muito com a gente e isso também é um outro motivo pelo qual a gente ainda insiste em ficar na Austrália. Outro ponto muito importante é que a Austrália não está super populada, né? A gente sabe que na Europa tem muita gente vivendo na Europa, mas assim, muita gente. Claro que ainda tem lugares que tem pouca gente morando, que são lugares mais remotos e tudo mais, que também tem muito contato com a natureza e tudo mais, mas a Austrália, ela é, tipo, natureza 10 metros, você andou da cidade, já tem natureza, na cidade tem muita natureza, então o contato com a natureza é muito grande e tem pouca gente vivendo na Austrália. Isso é muito bom, isso é muito fácil de controlar, como o corona, por exemplo, como a economia, por exemplo, é muito mais fácil, a segurança, é muito mais fácil controlar um país em que a população não é tão grande, muito embora o território seja enorme, do que um país superpopulado como os Estados Unidos, por exemplo, que a gente viu que, mesmo sendo um país de primeiro mundo, foi um desastre no controle do coronavírus e a gente sabe que a segurança lá não é tão boa quanto a segurança aqui na Austrália, por exemplo. Então, esse é outro ponto, né? E falando em segurança, também não se compara a Europa com a Austrália. Ainda a Austrália ganha de longe em questão de segurança. Claro que a Europa, comparado com o Brasil, é um país seguro, você tem uma vida muito mais... Continente. É um continente, né? É um continente muito mais seguro, uma qualidade de vida muito melhor também em alguns aspectos, mas ainda não se compara à segurança e à qualidade de vida que tem aqui na Austrália. Inclusive, o lifestyle europeu é diferente. E é isso que a gente fica... Tá, será que a gente se adapta? Será que é a nossa cara, não é a nossa cara? Então a gente considerou, não, vamos manter o nosso plano de conseguir a residência aqui pra gente ser livre, pra gente poder ir pra Europa, morar lá se a gente quiser, voltar aqui se a gente não achar que não é legal e não fechar essa porta, né? Porque acho que o mais importante é a gente não fechar a porta da Austrália. É claro que a gente vai esgotar todas as possibilidades que a gente tem e a gente tá caminhando para um ano bem decisivo das nossas vidas aqui em termos de imigração, mas a gente ainda acredita que a Austrália seja a melhor escolha pra gente. Claro que a Europa tem muitos benefícios, tem muitas vantagens. Muitos lugares, né? O primeiro deles, é que eu ia chegar aí, é que o fato de você poder viajar pra qualquer lugar super fácil. Gente, aqui na Austrália, a gente mora numa ilha gigantesca, longe de tudo. E na Europa a gente estaria perto de tudo, a gente poderia conhecer muitos países, que é um dos nossos objetivos, né? Poder viajar. É uma grande vantagem. Exatamente. A gente estaria mais perto do Brasil, porque querendo ou não, a Europa fica mais perto do Brasil, a gente ficaria mais perto da nossa família. Então, assim, existem muitos benefícios, mas a hora que a gente coloca na balança, a Austrália, ela sempre ganha. Na verdade, o erro foi ter vindo para a Austrália primeiro, né, e esperar a cidadania europeia sair, porque a gente viveu algo inexplicavelmente bom, e aí a gente fica com muito receio de largar aqui e não ser tão bom. A gente sabe que existem lugares maravilhosos na Europa, mas a gente não conhece todos eles, a gente não tem como saber para onde a gente vai, se vai ser assim ou não. A gente teria que explorar muito a Europa para decidir, tá, esse lugar é bom, é tão bom quanto a Austrália. E eu sei que tem lugares como esse, porque tem muita gente que acompanha a gente aqui, que manda mensagem, porra, eu moro em tal lugar na Europa e é maravilhoso. Mas a gente não sabe também se essa pessoa acha maravilhoso porque ela já foi direto para lá, ou se realmente é maravilhoso. Pode ser que seja maravilhoso. Cada um tem a sua experiência, gente. A verdade é essa. A experiência que a gente teve aqui na Austrália, ela foi muito positiva e ela tá sendo muito positiva. Mas pra concluir, uma coisa eu tenho certeza e é o que me deixa mais tranquila. Se por acaso as nossas opções se esgotarem aqui na Austrália e a gente tenha que tomar uma decisão de sair daqui, a gente vai pra Europa com a cabeça aberta de novo. A gente vai começar do zero de novo, porque o mais difícil a gente já fez, né? Cara, a primeira mudança é que é o rolê. Depois que você muda a primeira vez,
você muda. E aí as mudanças ficam muito, mas muito mais fáceis. A gente tem sim a Europa como plano B, a gente já falou isso várias vezes, mas queremos insistir no plano Austrália até o final. A gente quer ficar aqui na Austrália, a gente olha a nossa vida aqui e a gente fala, cara, é isso que a gente quer pra gente, e agora com a Sofia, é isso que a gente quer pra ela. A Austrália é um país excelente para se criar o seu filho, e a gente vê isso como um futuro muito bom pra Sofia, então a gente quer insistir nisso, e realmente a Austrália é um país incrível, né, pra ter filho, tipo, tem muitas, sei lá, cara, não sei explicar, é muito adaptado pra filho, né? Porque o australiano não tem um filho, tem 4 filhos, 5 filhos, então é muito adaptado. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu resumir, então, quais foram os pesos que a gente colocou na balança. E eu acho que esse fato da gente não desistir agora da Austrália e sair e ir correndo pra Europa, pra gente parar de viver essa montanha-russa de emoção, de visto, de imigração que muda toda hora. Eu acho que isso daí é muito bom, porque a gente vai apostar todas as nossas fichas. E se lá na frente não der certo, a gente vai poder olhar pra trás e vai falar, pelo menos a gente tentou. Exatamente. A gente não vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha falando, nossa... Porra, se a gente tivesse ficado mais um pouquinho a gente teria conseguido. Porque, cara, a gente capinou aqui, né, durante esses quase 5 anos, e a gente já tá nos 45 do segundo tempo. Desistir agora seria, assim, acho que muita besteira, Exatamente. né? É tipo, é só aguenta mais um pouquinho, mais esse pouquinho, e aí a gente dá esse prazo. Se nesse pouquinho mais que falta não der, beleza, pelo menos a gente tentou. Agora, se der, a gente fala, porra, ainda bem que a gente deixou esse tempinho aí pra gente continuar, insistiu mais esse pouco pra gente conseguir. Então, é esse o porquê da gente não largar nesse momento a vida aqui na Austrália. São esses os porquês, né? Porque foram vários. São esses os motivos que fazem a gente insistir mais um pouco aqui na Austrália e não ir direto pra Europa. É isso aí! Então é isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido essa dúvida pra vocês. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês estivessem no nosso lugar, o que vocês fariam? O que vocês fariam? Europa ou Austrália? Comenta aqui embaixo, porque eu tô bem curiosa pra ver quem vai ganhar essa briga, hein? Exatamente. Então dá o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra você saber quando a gente lançar um vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana. E segue a gente no Instagram, porque a gente posta lá todos os dias. Se você quer acompanhar a nossa vida sem perder nada, é lá no Instagram. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!